O dia 12 de setembro ficou marcado como o início, nas ruas, da articulação política e eleitoral da chamada Terceira Via. O resultado? Um fracasso. Então nesse vídeo eu quero comentar com vocês e apresentar o que eu considero os 6 principais desafios que fazem com que a Terceira Via ainda não tenha um candidato à presidência da República com potencial de vitória para chamar de seu. Voltei. Você sabe o que é Terceira Via? Então vamos começar direto no assunto. Eu vou explicar da forma mais simples possível, tá? Terceira Via é o seguinte: você está num almoço de família e você, por acaso, numa conversa sobre política, diz que não gosta de A. E o seu interlocutor vai dizer o que para você? Ah, então você vota em B. A mesma coisa se você disser não gosto de B. Esse interlocutor vai dizer, ah, então você vota em A. Como se na política brasileira pudesse existir apenas 2 forças capazes, né, de trazer propostas, programas de governo e alternativas aos problemas e desafios que existem em todo o país. Então, a Terceira Via é um movimento formado por políticos, partidos políticos e forças da sociedade civil, entre empresários, lideranças, etc., que pretendem encontrar um nome, ou 2 nomes, né, uma chapa, para serem candidatos a presidente e vice-presidente nas eleições presidenciais de 2022. E esse é o grande desafio. E esse desafio ficou bem claro no dia 12 de setembro, quando um movimento, algumas dessas lideranças, convidaram as pessoas para ir às ruas por uma pauta que misturava impeachment de Bolsonaro com Terceira Via, e esse movimento foi um fiasco, né? Não tinha ninguém ali, sei lá, às vezes aqueles malabares lá de semáforo aglutinam mais pessoas do que o movimento da Terceira Via. De qualquer forma, o que acontece? Na política, tudo é muito dinâmico. E um fracasso hoje pode se transformar numa vitória depois. Quantos candidatos que foram vitoriosos e que começaram campanhas com 0,5%, com 1%, e, portanto, esse grupo sabe dessa dinâmica e trabalha para viabilizar esse nome. Porém, ela tem alguns desafios e eu elenquei aqui, separei 6 que eu acho que são os mais complexos e complicados aí para a existência dessa formação, dessa chapa competitiva para 2022. Antes de falar sobre os 6 desafios, eu quero falar os nomes que compõem aí esses potenciais candidatos. Vamos falar de alguns deles. Ciro Gomes é um dos mais importantes aí, ou mais conhecidos, digamos assim, desse nome. É um cara vinculado um pouco mais à centro-esquerda do país. Aí tem o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, tem o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem o atual governador do estado de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem a senadora Simone Tebet, tem o senador que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e às vezes aparecem alguns nomes aí, como, por exemplo, o Datena, Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, mas essas são as pessoas, aí digamos, os personagens que podem vir a compor essa chapa da Terceira Via. Então vamos aos 6 desafios. Primeiro desafio, nome para aglutinar. O que significa isso? Significa que, como essas pessoas, esses personagens que eu coloquei aqui, esses políticos, né, eles são muito diferentes, às vezes é difícil você aglutinar esses nomes em torno de uma chapa só. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pensem em Ciro Gomes e João Dória. Ciro Gomes é um cara mais, como eu disse, mais centro-esquerda, mais à esquerda, portanto ele tem no Estado uma ideia, né, uma concepção política de que esse Estado ele é indutor de riqueza, ele é um pouco maior, mais concentrado, etc. Enquanto que João Dória tem uma linha completamente diferente, ele prega a diminuição do Estado, privatização e uma política mais liberal. Para entender esses termos, essa questão do Estado, do tamanho do Estado mais à esquerda ou à direita, o liberalismo, tem outros vídeos aqui no canal que você pode procurar para se informar também e conhecer melhor essas diferenças, né, político-ideológicas e programáticas, tá certo? Então este é o primeiro desafio, um nome para aglutinar essas forças, né? Ou 2 nomes, presidência e vice.
Segundo grande desafio, a ausência de uma base bem articulada. O que é uma base bem articulada? Também eu vou explicar dando o exemplo prático. Jair Bolsonaro, que é uma dessas duas forças políticas junto com Lula, tem uma base consolidada. A base dele, digamos, ele é o rei da internet, né? A base dele é muito forte nas redes sociais, na internet. Eles fazem um trabalho muito poderoso e, de certa forma, dominam esse território político, né? Os seus apoiadores são muito fortes e participativos, a despeito de terem ido à rua também, né, no 7 de setembro, são muito fortes nesse território, digamos assim. Já Lula tem uma outra potência, uma outra força. Ele foi presidente 2 vezes, presidente da República 2 vezes, ele é um sindicalista muito famoso, ele tem uma base, ele tem um recall, ou seja, tem uma memória eleitoral muito forte, né, porque teve 2 governos razoavelmente de sucesso, né, para a maior parte das pessoas, e tem também essa base que as comunidades eclesiásticas de base, os sindicatos, tudo isso dá um fundamento muito poderoso para Lula e da mesma forma a força desse território ocupado de internet dão para Jair Bolsonaro. Então, portanto, né, o desafio da terceira via também é esse. Não existe entre os nomes que eu disse, ou entre as forças políticas, aqueles que têm uma base muito poderosa que possa partir, né, do início de uma campanha com uma força bem enraizada na sociedade, né? Então significa que esse nome ainda vai ser criado e a terceira via vai disputar com 2 fortalezas em seus territórios. Percebam, notem, eu não estou dizendo quem é bom, quem é ruim, tá? Estamos fazendo uma análise bem política aqui. Vamos para o terceiro desafio da terceira via. Um projeto comum para o país, né? O que significa isso? Todos conhecem, bem ou mal, as prioridades de Jair Bolsonaro e as prioridades de Lula. E a gente ainda não tem, e este é um desafio, né? Não existe ainda na terceira via digamos, uma proposta, um projeto comum. Essas pessoas estão falando em nomes, mas não estão falando em projetos. Qual é a proposta da terceira via para o país? Qual é o projeto político, eleitoral? Qual é o projeto em termos de políticas públicas, de soluções para os desafios? Muitos de vocês podem dizer, puxa, mas nenhum desses polos tem essas soluções, ou tem esses projetos com clareza. Eu vou concordar quem disser isso, né? Não há muita clareza em o que o Bolsonaro quer fazer e tampouco o que o Lula quer fazer, exceto algumas coisas aí das linhas que eles já divulgam e já dominam, né? Mas o fato é que para uma força política, de certa forma, nova, entrando numa disputa tão dura, tão difícil, um projeto é muito importante, uma proposta é importante, isso falta ainda a terceira via. Vamos então ao nosso quarto desafio, ao quarto desafio da terceira via para se viabilizar politicamente. Bom, aí é um que eu acho muito importante, né, que é um arranjo político nos estados e na base. Pessoal, preste atenção no que eu vou dizer. Arranjo político nos estados e na base. Quando a gente fala de terceira via, e eu estou fazendo isso aqui também, nós estamos focando muito, dando bastante atenção aos cargos a essa chapa, né? O cargo de candidato à presidência e à vice-presidência. Só que para fazer isso, tem que haver um arranjo entre os partidos nos estados. O que significa isso? Essas pessoas, essa chapa, ela tem que ir em cada um dos estados e esses estados têm que ter o que eles chamam de palanque, o palanque eleitoral. É difícil montar um palanque eleitoral em cada um dos estados. Por quê? Porque você pode ter um governador do DEM, que ele vai eventualmente fazer parte da terceira via, mas ali naquele estado ele é adversário do PDT, que também vai fazer parte dessa chapa da terceira via. Então ele vai dizer, não, se for Ciro e Mandetta, eu não vou dar o apoio aqui no meu estado porque eu sou do DEM e eu sou inimigo do cara do PDT, que é do partido do Ciro. Então essas composições são extremamente complexas e você não pode sair na rua com uma chapa bem formada se essas composições nos estados, imaginem todos os estados do Brasil,
essas composições, esses palanques têm que ser formados, têm que ser montados, né? E essas forças políticas regionais que podem estar unidas nacionalmente, eventualmente estão desunidas ou são inimigas ou adversários políticos regionalmente, né, no âmbito dos estados e até mesmo de alguns dos municípios grandes e mais importantes do país, como capitais e tantas outras cidades aí com mais de 700, 800 mil habitantes que representam também uma força política muito forte. Então, esse arranjo é muito complexo e me parece que a terceira via está um pouco distante de conseguir formar esse arranjo. Vamos para o quinto e penúltimo desafio, que é nomes para compor essa chapa, né? O que quer dizer isso, né? Eu já falei no começo, a essência é essa, certo? O desafio maior é esse nome para compor. Agora, por que eu estou falando agora de composição? Porque você pode ter um nome importante que, olha, esse nome é da terceira via. Eu já ouvi pessoas relevantes dentro da sociedade dizer, não, o nome da terceira via é o fulano de tal. Agora, imagina agora formar a chapa, tá? Você pode ter, vamos pegar o meu exemplo, né? Ciro e Mandetta. O sonho do Ciro, dizem, né, é que o Mandetta seja vice. Mas o Mandetta quer ser vice? Essa é a dúvida. O Mandetta quer ser o cabeça de chapa, mas o Ciro Gomes não abre mão de ser o cabeça de chapa. Eu sou mais conhecido, tenho mais recall, já participei de outras campanhas presidenciais, sou uma liderança. Então, essa composição também ela é complexa, né? Nesse exemplo, Ciro quer o Mandetta, será que o partido do Mandetta quer o Ciro? Essa é a pergunta e isso serve para todas as opções que existem hoje desses nomes da terceira via. E vamos para o nosso sexto, ou nosso não, o sexto desafio da terceira via, que é a questão da artificialidade do movimento, né? O que eu quero dizer com isso? Essa terceira via, ela está sendo formada, né? Ela está sendo criada a fórceps, né? Ou seja, ela não é uma composição, digamos, natural, política eleitoral, que já nasce, né, como uma opção natural, uma opção política natural a esses dois polos, A e B, Bolsonaro e Lula. Então, de certa forma, ele tem um aspecto artificial, né? E isso é difícil você convencer os eleitores de que essa artificialidade vai fazer sentido numa eventual vitória, num eventual governo. Eu vou então repetir para a gente terminar o nosso vídeo. Todos esses desafios, esses 6 desafios, acontecem neste momento. Nós estamos chegando ao último trimestre de 2021 e faltam vários meses ainda para 2022. O que eu quero dizer é que se essa composição de pessoas, esses grupos políticos e da sociedade conseguirem resolver esses desafios e tantos outros que ainda existem, eu separei 6 para a gente, né, que eu considero mais complexos, mais difíceis aí nesse momento. Se eles conseguirem resolver isso e lançar uma chapa com força, essa terceira via pode sim ser bastante competitiva e até mesmo vencer as eleições em 2022. Mas o que eu quero dizer, como tudo na política, é que o caminho é bastante longo. Tem esse dinamismo, mas tem muitos objetivos ou muitos obstáculos a serem superados nos próximos meses. E, finalmente, a última informação é que os institutos de pesquisa, na média, dizem o quê? Que entre 25% e 35% das pessoas não querem votar nem em A nem em B. Ou seja, potencialmente, a terceira via tem aí um ponto de partida em termos eleitorais, né? Se você pensar 25%, 35%, 30% para fazer uma média, já é um volume bastante grande. Agora, esses 30% estão esperando o quê? Justamente, qual é o nome? Quem que eu voto? Para onde eu vou? Certo? Então, e essa resposta, ela virá em algum momento, né? Virá com força para fazer frente a esses dois polos, ou não, virá de uma maneira, como eu disse, artificial, não muito bem resolvida em termos programáticos e de união, enfim, de parceria. E essa resposta nós só teremos dentro de alguns meses. Então era isso que eu queria comentar com vocês sobre a terceira via, os desafios da terceira via e
o que pode acontecer aí no futuro político eleitoral do Brasil. Tá certo, pessoal? Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, divulgue o nosso trabalho e fique aqui conosco sempre para os próximos vídeos do Fronte. Tchau, um abraço, valeu!